Mas, sem mais delongas, eu queria convidar a todos para que pudessem abrir suas Bíblias em algo que Deus tem falado comigo. E o primeiro texto que eu queria ler, bem curto, está no primeiro livro de Samuel, no versículo 16. 1 Samuel 16, apenas os versículos de 11 a 12. Primeira Samuel, capítulo 16, versículo 11, ele inicia a santa palavra de Deus dizendo o seguinte: E Samuel disse a Jessé: Estão aqui todos os teus filhos? E ele disse: Resta ainda o mais jovem, e eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: Mandai trazê-lo, pois não nos assentaremos até que ele aqui venha. E ele mandou buscá-lo e o trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo e ao mesmo tempo de formosa aparência e agradável de se olhar. E o Senhor disse: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. E eu queria pedir aos irmãos que também abrissem a Bíblia no Salmo 51. Apenas o versículo 5 do Salmo 51. No versículo 5 do Salmo 51, Davi em sua oração diz: Eis que fui moldado na iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Amém? Queridos irmãos, queridas irmãs, é um prazer, nós somos da cidade de Patos, ali na Paraíba, divisa com o amado estado do Rio Grande do Norte, mais perto ainda da cidade do meu irmão de Jucurutu, lá já perto do Seridó, Rio Grandense. E nós viemos aqui, desde que nós chegamos, o Senhor começou a falar conosco. E quando o pastor nos chamou para trazer uma palavra, de entre tantas palavras que nós poderíamos trazer, Deus nos caminhou para falar um pouco dessa passagem da vida de Davi. Iniciando-se pelo versículo 5 do Salmo 51, só para que nós possamos criar um pano de fundo e todos vocês possam entender porque esse salmo foi escrito por Davi. Então, Davi peca contra um homem, toma a sua mulher, faz um filho nela e manda que os homens que estão sob sua confiança se dirijam com o seu exército a este homem que era tão justo e lhe confiava a vida ao próprio Davi, e lhe abandonam na guerra para que ele morra. Enquanto Davi, nesse momento de morte, nesse momento em que ele está dolorido por dentro e talvez repassando todas as suas emoções, porque durante determinado tempo Davi tenta esconder o que havia feito ou o grande mal que tinha feito, o profeta Natã chega a Davi e lhe faz algumas perguntas. E entre as perguntas, Natã lhe apresenta todo o mal que Davi havia feito contra aquele homem. No momento imediato, Davi faz o Salmo 51, que entre outros versos, um deles ele diz exatamente o que nós lemos, que foi concebido do pecado de sua mãe, e ali estava. E eu comecei a pensar e dentro de mim a rever e remontar algumas histórias, e não conseguia ver como sendo a geração de um filho através de um casal algo que gerasse pecado, mas algo que gerasse vida e amor. Mas na minha cabeça, enquanto eu buscava isso, eu vi ali Davi naquele momento em que ele pecou e que ele foi exortado pelo profeta, ele apresentar diante do Salmo algum dos seus traumas. A Bíblia não nos deixa claro de quais são, mas ele aponta que ali havia de fato alguns dos traumas de Davi, entre a relação de seu pai, de sua mãe e de como ele foi gerado.
Quando nós lemos aqui em 1 Samuel, nós vimos que o profeta Samuel se assusta quando Davi chega, ao ponto de traduzir na santa palavra de Deus que Davi era ruivo, mas de boa aparência. Quando as características dos judeus, elas vão de encontro àquele rapaz ruivo, são homens de cor mais escura e de aparência mais forte. Mas Samuel relata que Davi tinha uma aparência diferente. E eu começo a ver aqui, dentre tais traumas que Davi trazia, e como ele começa a refletir isso dentro desse salmo, em que ele pedia perdão a Deus e se quebrantava diante de Deus. Entre os seus versos, Davi chega a dizer: Senhor, perdoa-me de todos os meus pecados, para que eu possa continuar a anunciar a sua palavra e a dizer a todos do teu amor. Entre os salmos, os versos que Davi diz nesse salmo, ele apresenta ao Senhor a necessidade dele humana de estar sempre na presença de Deus. Mas ele apresenta também toda a sua humanidade como homem. E para que nós possamos entender dos traumas de Davi, nós precisamos ir um pouco para a história de Davi, para que nós possamos compreender o porquê de Davi chegar mais à frente e expor de grande forma aqueles seus traumas. E para que nós possamos entender, eu queria convidar cada um de vocês a materializarem essas imagens nesse momento em que eu falo, para que nós possamos percorrer essa história. Existia um rei na terra, e esse rei era Saul. Porém, o rei Saul, ele foi rejeitado por Deus. E Deus mandou que o profeta Samuel fosse à casa de Jessé, o belemita, e na casa de Jessé ele passasse pelos seus filhos, e ali ele iria ungir entre os seus filhos um rei em que o Senhor viu graça. E eu fico imaginando o que aconteceu na casa de Davi naquele dia, porque se nós lermos o capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, no versículo 4, nós vamos poder ver que a Bíblia diz que quando o profeta chegava em determinada cidade, os homens se tremiam, porque não sabiam que mal poderiam ter cometido, porque naquele momento vinha o juízo de Deus, ou a justiça a ser estabelecido sobre aquele povo. E quando Samuel chega naquela região, manda o recado para Jessé e diz que ele e todos os seus filhos iriam participar naquele dia, junto com Samuel, da oferta que ele ia fazer a Deus. E eu começo a imaginar como se moveu a casa de Jessé. Se nós estivéssemos hoje, nessa noite, nesse tempo em que nós nos aproximamos da festa de Natal, seria como se tivesse na sua casa ou na minha casa a ceia de Natal sendo toda pronta, toda preparada. No capítulo 16 nós vimos que a ordem que Samuel deu à casa de Jessé foi: arrumem-se todos e preparem-se, para que vocês possam vir para estar diante do profeta. E eu fico imaginando a casa sendo pronta, toda limpa, sem nada de poeira. Eu fico imaginando novas vestes sendo colocadas em cada um dos seus filhos e até mesmo nele, em Jessé, para receber a profecia ou a repreensão que vinha da parte do Senhor. Mas desde já eu fico imaginando que naquela casa era um dia de festa. Eu fico imaginando que naquela casa era um dia que o Senhor tinha determinado e que as pessoas se alegravam e se juntavam os anciãos daquela cidade para que pudessem, junto com todos eles, adorarem a Deus. Mas eu fico imaginando também como uma mãe ou como um pai, entre todos os seus filhos, esquece de um. Eu fico imaginando como uma mãe e como um pai, ao preparar vestes, ao preparar roupas, ao preparar assentos na mesa entre os seus filhos,
esquece de um. E não era qualquer filho que havia sido esquecido naquela ceia. Era o filho caçula. Eu sou pai de 3 filhos, homens. E durante a nossa vida eu pude ver como Deus é bom com cada um de nós quando Ele nos permite ter mais de um filho. Porque Ele nos dá a oportunidade de que o que nós erramos com um, nós possamos tentar corrigir com o outro. Ele nos dá a oportunidade de que na nossa juventude, onde nós não tínhamos tempo para abraçar o filho mais velho, brincar no chão, bolar no chão, montar os brinquedinhos, agora o Senhor nos dá a oportunidade de, quando nossa mente não está mais ligada em tentar criar ou dar uma condição melhor, pagar os estudos, o Senhor nos dá a oportunidade de que nós possamos abraçar mais, brincar mais, cuidar mais, porque a Bíblia diz que era Davi o filho caçula. Dos meus 3 filhos, se eu chego de viagem, possivelmente Emanuel, que é o mais velho, corre, me abraça, me dá um cheiro e depois volta lá para o seu canto. Antônio Neto, que é o do meio, vem, pega a mala e já vai tentando desmontar porque ele já quer um presente. Mas Davi, que é o caçula e que pôde viver mais isso, certamente ele se joga nos meus braços e pede para a gente bolar no chão. Davi era o filho caçula daquela família. Por isso que eu vejo que quando ele começa a expor no versículo 5 do Salmo 51, esses traumas, Davi se julga, ou Davi tenta apontar a Deus. Eu pequei, eu sei que eu pequei, mas tem algo que aconteceu sobre a minha vida que me conduziu ao pecado. Porém, eu não aceito. Na continuação ele diz isso. Mas naquela casa iria ter uma festa. Havia uma mesa montada. Havia festa e havia uma preparação para receber o sacerdote. E eu fico imaginando como era um dia na vida de Davi. Eu fico imaginando como era um dia na vida daquele jovem em que todos os seus outros irmãos eram homens preparados e habilitados para a guerra, mas que a ele só sobrava o serviço do campo. E eu fico imaginando porque talvez eu ou vocês que aqui estão, talvez tivessem ouvido ou ouviram dentro da sua casa algumas comparações em que seu pai ou sua mãe olhavam para você e diziam: você nunca vai ser igual a seu irmão. Você não vai conseguir atingir com suas habilidades o nível em que seu irmão atingiu hoje. Porque você nunca vai ser um guerreiro. Você sempre vai cuidar de ovelhas no pasto. Porque as coisas que ele faz não é para você. Porque o serviço que ele faz é muito duro e a sua estatura não permite, a sua inteligência não permite. Porque eles já chegaram muito longe e você não vai conseguir chegar. Escutando talvez isso, Davi todos os dias se levantava e saía para o pasto. Só que Deus, ele não erra. Repitam comigo: Deus não erra. Deus não erra. Eu preciso que vocês entendam essa outra verdade nessa noite. Davi saía refletindo nos seus traumas, mas quando Davi chegava no pasto para cuidar das ovelhas de seu pai, Davi cuidava da melhor forma possível. Os traumas de Davi, ou a rejeição que Davi sofreu, não fazia com que ele fosse diminuído quando ele estava no escondido. E aí eu começo a buscar na Bíblia o que acontecia com aquele homem que talvez sofresse tanto em casa ao ponto de ser esquecido no dia da maior festa da sua casa, para suportar tudo isso no oculto. Quando eu abro o Salmo 23, eu vejo Davi dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Eu vejo Davi olhar para Deus enquanto talvez tocava sua harpa, olhando para as ovelhas de seu pai, sem ninguém ver, e dizer: enche o meu cálice e ele será transbordado. Unge a minha cabeça. Eu vejo Davi adorar a Deus em todos os momentos da sua vida. Até quando lhe faltava força para enfrentar o que aos seus olhos, de forma material, não poderia dar a ele um outro destino. Enquanto Davi estava lá, sem ninguém ver, nós vamos ver mais à frente, a Bíblia nos diz que ele enfrentava ursos, que ele enfrentava leões, e que com aquilo no oculto, Davi começava a se desenvolver. E é isso que eu quero que hoje cada um de nós comecemos a trazer para a memória. O que Deus tem tratado conosco no oculto, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos desejos, sobre as nossas possibilidades, que por mais que lá fora, quando você olha a condição, diga: isso não tem condições de acontecer, ou eu nunca vou atingir isso, eu não consigo, ou a realidade que me é mostrada aos meus olhos não me habilitará nunca para que eu consiga essa conquista. O cenário que está posto não vai permitir que eu consiga chegar a um lugar melhor do que o que eu já cheguei. Eu desisto de lutar. Talvez seja essa voz que esteja hoje diante dos nossos corações, talvez é a voz que esteja hoje diante dos relacionamentos que nós temos. Eu não suporto mais lutar, mas há uma voz agora que eu não queria que viesse de fora, mas que viesse de dentro. E essa voz que tratou com Davi, a voz de dentro de nós, a voz de dentro de nós, que ela é apagada, que ela é calada, que ela é licenciada por tudo que nós vemos, ouvimos e vivemos. Nossa mente, eu preciso que vocês entendam isso antes que eu caminhe para a ministração. Nós vivemos com projeções, repita comigo, projeções. Nós vivemos com projeções. Nossa mente pega acontecimentos que nós vivemos e elas projetam no futuro para nos dar cenários. André, eu não estou entendendo, eu vou lhe explicar. Digamos que André era sócio de Will. E André era o maior amigo de Will e ele tinha muita confiança em André. E eles abriram uma empresa e nessa empresa o Will entregou a André toda a confiança e por um tempo a empresa prosperou, mas determinado tempo a empresa faliu. E quando a empresa faliu, que o Will foi olhar, o Will viu lá que André roubou o Will. E o Will começou a olhar e dizer: como é que pode, cara? Eu confiava em você, eu entreguei tudo a você, todos os negócios da empresa foram entregues a você. E você fez isso comigo. Então isso criou uma memória em Will. Passado o tempo, possivelmente o Will disse: não, já perdoei, mas não quero mais conviver com esse cara. O Will viaja e vai para um congresso. E quando chega no congresso, o cara chega: ô bicho, tu é de onde? Não, eu sou lá de Natal. Ô rapaz, eu tenho um negócio para a gente abrir em Natal. Olha, vai dar certo, eu estou com ideia aqui e eu tenho certeza que o cara é você para ser meu sócio. E o Will para e diz: cara, calma, você nem me conhece, eu não sei nem seu nome, tu está me chamando para ser sócio? Aí o cara para, olha para o Will: ah, desculpa, eu devia ter me apresentado, meu nome é André. Qual a probabilidade desse negócio dar certo? Zero, porque nós trabalhamos com projeções. O que nós vemos desde a nossa infância, nós levamos para a nossa vida futura. Então, qual o cenário que você viu na sua infância que você ainda não conseguiu ressignificar para a vida futura? Porque o cenário que Davi vivia era um cenário de pasto e que ele estava fadado a cuidar de ovelhas durante toda a vida, porque na linha de sucessão entre os seus filhos ele era o 8º filho de Jessé.
qual era a oportunidade, qual era a chance que se tinha, até na cabeça de Jessé, de ser dentre os seus filhos, Davi o escolhido. E aí Jessé recebe Samuel na casa e começa a lhe passar o maior desfile dos belemitas naquela casa. O primeiro de seus filhos, quando se passa, Samuel o olha e o próprio Samuel gera no coração dele a expectativa e diz: talvez seja este o homem, guerreiro forte, habilitado para a luta. Talvez seja ele o escolhido. E o Senhor fala no coração de Samuel e diz: Samuel, eu não olho com os teus olhos, eu não olho pela aparência, eu olho pelo coração, e este aí eu também rejeitei. E passa o segundo filho de Jessé, e passa o terceiro filho de Jessé, e passa o quarto, e passa o quinto, e passa o sexto, o sétimo filho de Jessé. Mas o profeta, ele sabia o que nós já dissemos aqui essa noite. Ele sabia que Deus não erra. E se Deus mandou ele ir à casa de Jessé, lá estava o homem ao qual Deus escolheu. E eu queria profetizar já nessa noite e dizer: eu não sei onde é a sua casa, eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual o pasto que você tem cuidado das ovelhas de teu pai, mas eu sei de uma coisa: foi lá onde ele te escolheu, foi lá onde ele te colocou, e é lá onde ele vai te levantar para que você possa, no tempo determinado por Deus, ver o milagre dele se apresentar à sua frente. Eu creio nisso, meus irmãos. Eu creio nisso, meus irmãos. Eu creio nisso com o coração, com minha alma, com o meu espírito. Por isso que eu subo aqui nesse altar e digo a vocês, porque eu já vi o que está acontecendo. O que está acontecendo na vida de Davi, eu já vi. Eu já vi porque meu pai tem 15 filhos. Eu sou um dos últimos filhos de meu pai. E na minha vida e no que eu passei nunca foi fácil. A minha mãe, ela era de religiões de matriz africana, meu pai era espírita. Meu pai colocou meu nome André Luiz e disse que era alguém que servia a Allan Kardec. Depois que eu me converti, eu disse que é André, o apóstolo de Cristo. Porque eu creio na palavra que eu declaro. Porque eu creio que onde abunda o pecado, superabundará a graça. E minha vida nunca foi fácil. Dentro de minha casa eu via opressões, eu via umbanda, eu via sapos com a boca amarrada, eu via despachos, eu via tudo isso a tal ponto em que eu decidi não acreditar mais em nada. E durante a minha adolescência eu fui ateu. Hoje eu entendo que Deus me guardava naquele pasto, porque eu tive a oportunidade de caminhar por lugares e sempre quando eu os via, o Senhor me retirava. Eu tive a oportunidade de entrar em entidades que talvez vocês não conheçam, mas de forma muito profunda começaram a pregar ou a apresentar coisas que não eram cristãs. Eu passei por lugares e frequentei lugares que talvez os mais antigos nunca tenham passado. Mas o Senhor sempre me guardou. Porque eu não sei vocês, mas quando há um projeto de Deus na vida daqueles que Ele escolhe, Satanás sempre tenta calar com a morte. Assim foi com Moisés, assim foi com José, assim foi com Davi, assim foi com Jesus,
Até que Deus disse: Ele venceu a morte. E agora não é mais a morte para nós um fardo, mas é uma ofensa de Satanás nas nossas vidas, dentro dessa representação. E aí, meus irmãos, eu caminhei por vários locais que eram pastos que não eram apropriados. E nessa caminhada, nós nos casamos, eu e minha esposa, e consegui várias coisas na minha vida. Nós conseguimos uma empresa grande, nós conseguimos negócios, nós tínhamos 4 empresas. Nós só tínhamos um filho, que era Emanuel. E nós chegamos num ponto em que eu não dominava mais as minhas emoções e eu não tinha nenhuma ligação com Deus. Eu tinha ligação com tudo, menos com Deus. Eu tinha ligação com o dinheiro, eu tinha ligação com os negócios, mas eu não tinha ligação com Deus. E certo dia eu perdi tudo. Nós perdemos empresas, nós perdemos carros, nós perdemos a casa de morada. Nós decidimos se separar e nós perdemos quando não tinha mais nada para perder um filho. Nós não conhecíamos a Deus. E durante esse processo, esse percurso, eu me recordo muito bem que certa noite eu estava dentro de um quarto e minha esposa dormia, meu filho Emanuel dormia. Nós estávamos demasiadamente endividados e quando eu olhava para minha esposa e meu filho dormindo, na minha cozinha não tinha nada, no meu armário não tinha nada. E no outro dia eu não podia deixar meu filho na escola, porque há 6 meses eu não pagava a mensalidade dele na escola, porque não tinha recurso. E eu comecei a brigar com Deus. Um Deus que eu nem conhecia. E comecei a perguntar: que Deus é esse? Que Deus é você? Que Deus é você que eu estou aqui, minha esposa está aqui, e eu não tenho condições de dar a ela o que eu prometi, e meu filho está aqui, eu não posso deixar ele na escola, porque há 6 meses eu não consigo pagar a mensalidade. Que Deus é você? Só que um dia, meus irmãos, eu encontrei esse Deus. Eu encontrei esse Deus enquanto um pastor que hoje é amigo fazia uma ministração sobre paternidade e me explicava de algumas coisas em um cenário parecido com esse, com muitas pessoas. Ele perguntava, entre outras coisas que ele dizia, certo dia eu estava em um lugar e eu falava de Deus como pai. Eu falava de Deus como um homem, não como um homem, mas como um ser que não esquece nenhum de nós. Por mais que nós pensemos que estamos esquecidos, Ele não esquece nenhum de nós. E quando eu terminei a pregação, ele contava, uma mulher se levantou, uma jovem, e me procurou e disse: se você diz que Deus é pai e que Ele cuida, aonde Deus estava quando eu fui estuprada? E ele me disse que começou a orar em línguas na mente e realmente ele não sabia naquele dia dar aquela resposta, mas quando aquela mulher vai saindo já aflita, porque a pergunta de muitos anos, aquele homem que apresentou Deus como pai, ela não conseguiu escutar. Mas o Espírito Santo ministrou para ele e ele tocou na mulher. E quando a mulher olhou para ele, já olhou para ele com um olhar diferente, ele disse: o Espírito Santo me disse onde ele estava quando você foi abusada. Ele disse que estava com você sendo abusada. Porque senão você não teria suportado. E ele virou e disse: Andréia, também naquele dia em que você perguntou a Deus onde Ele está, Ele me disse que também estava com você. Senão você teria dado cabo ao plano de tirar a sua vida. Ele nunca tinha me visto. Ele nunca tinha me visto. Samuel nunca tinha visto Davi.
Davi estava escondido nas malhadas, mas em determinado momento, um homem corre, porque havia uma mesa preparada para Davi. E ela só seria montada e o banquete só se iniciaria no momento em que aquele que tinha a promessa chegasse à mesa. Naquele momento o homem corre e eu imagino que está Davi ali tomando conta das ovelhas. E nós, quando temos os nossos traumas e não conseguimos vencer, muitas vezes nós fazemos como eu imagino que Davi tenha feito. Tem olhado o que está acontecendo, meu pai nunca me chamou essa hora. O que foi que eu fiz? Nós temos eu que tenho um trauma. Às vezes eu me comporto assim, rapaz, eu fiz o quê? O que foi que eu fiz? Eu nunca fui chamado a essa hora, eu sempre fui esquecido, e agora meu pai está me chamando. Mas quando Davi caminha, quando Davi anda para próximo da sua casa, acontece o que nós vimos aqui no livro de Samuel, no capítulo 16. Tudo que ele tinha projetado com palavras, no secreto, quando ninguém via, começa a acontecer diante dos olhos dele, na frente de todos. Porque, ei meu irmão, ei minha irmã, eu não sei qual o tempo que você tem esperado, eu não sei qual o tempo que você tem projetado, eu nem sei se você já desistiu do seu sonho, mas eu vim aqui nessa noite para te dizer, e não importa o tempo, não importa a espera, não importa se você desistiu ou não, no momento certo, no tempo de Deus, a mesa será posta e só começará o banquete no tempo em que você chegar. Eu não sei se vocês podem sentir o que eu estou sentindo aqui. Eu não sei se vocês conseguem sentir a presença que eu tenho sentido aqui. Mas eu posso dizer a vocês que não se compara talvez a de Davi. Depois de tantos dias, sem ver nada acontecer na sua vida. Depois de tantos dias vivendo a mesma coisa, dia após dia. Quando ele chega diante de todos aqueles, o profeta olha para ele e diz, foi ele que Deus escolheu. Foi ele que Deus escolheu. Ei, cada um de nós que estamos aqui hoje nessa noite, a roupa que nós estamos usando, o lugar que vocês estão sentados, ei, foi Deus quem escolheu. Eu não sei o porquê, eu não sei qual o propósito, mas eu só posso garantir a vocês que foi Deus quem escolheu. E por isso que vocês estão aqui. Depois que Davi chega e recebe, é escolhido por Deus, depois de algum tempo, sem também ver nada acontecer, Davi enfrenta um dos seus maiores desafios. Davi chega em um lugar onde está acontecendo uma grande batalha para levar comida para os seus irmãos que estavam guerreando. Quando ele chega lá naquele monte, há um gigante filisteu que começa a criticar, e ele já tinha recebido a unção, então ele podia ter dito, não, eu tenho unção. Mas Davi não disse isso. Davi podia dizer, ei, aconteceu uma grande guerra e eu estou habilitado para enfrentar. Davi não disse isso. A única coisa que Davi disse foi, se for pelo meu Deus, eu não sei vocês, mas eu enfrento. Se for pelo meu Deus, não importa o cenário, não importa o que as pessoas pensam, mas eu enfrento. E sabe onde é que Davi entrou novamente? Numa situação de abandono, de crítica e de rejeição. Imagina o cenário comigo. No meio do vale, tem um exército filisteu e um gigante, olhando para Davi, e eles estão olhando e dizendo, vamos acabar com ele. E é assim que Satanás se move conosco. Está vendo ele ali? Vou acabar com ele.
Se Davi olha para trás, tem o seu exército, o exército de Israel que era para lhe defender, que está olhando para Davi e está dizendo: esse aí para nos defender, agora nós temos acabado. Só que Davi não ficou preso nos seus traumas. Davi não ficou preso no seu abandono. Davi não ficou preso na sua rejeição, porque ele já tinha no coração a certeza de que havia um Deus que tinha lhe escolhido e ele estava pronto. E em nome de Jesus, Davi venceu aquele gigante. E não ficou por aí. Quantos foram os traumas que Davi venceu? Davi chega em determinado momento, já rei consagrado, homem de grandes vitórias, com uma família. E de repente, em determinado momento do seu reinado, Davi manda chamar um filho de Jonas que ninguém o conhecia. E apresentam o filho de Jonas, Mefibosete, como um aleijado de ambas as pernas e que está em um lugar onde é esquecido por todos. E Davi manda chamar Mefibosete e o reintegra na sua mesa. E naquele dia, pasmem, Mefibosete era um gigante que Davi estava enfrentando. Tu crê? O que foi que aquele gigante filisteu disse quando viu Davi? Vocês pensam que eu sou um cachorro. O que foi que Mefibosete disse quando Davi viu Davi? Eu sou apenas um cachorro. Eu não sei qual o gigante que você tem enfrentado aos seus olhos. Não sei qual a aparência que ele tem se apresentado para você, se é para Davi como Mefibosete, o orgulho, a vaidade que Davi precisou naquele momento batalhar contra ela para colocar o homem, filho, neto de um homem que tentou matar e tomar dele um reinado e tanto mal fez dentro de sua casa e colocá-lo na mesa. Ou se é um que lhe acusa e diz que não teme por você e vive lhe apontando e acusando. Eu não sei qual o gigante que você tem enfrentado dentro das suas emoções, mas eu sei que eu vim hoje aqui para apresentar para cada um de vocês um Deus Pai que vence qualquer gigante. Um Deus Pai que transforma um coração impiedoso em um coração piedoso. Um Deus Pai que consegue dar a resposta que você precisa no cenário que você não consegue imaginar que a resposta seja verdadeira. Eu vim aqui hoje nessa noite porque eu preciso que vocês entendam. Eu não sei qual é o trauma que cada um de vocês tem passado na sua vida. Eu não sei qual a memória que você traz que você ainda precisa esquecer. Mas eu sei onde é o bálsamo para que vocês curem todas elas. Eu sei onde há o remédio para te sustentar na tua dor. Eu sei onde é o remédio para te tirar do cenário que você acha que é para a morte. Eu sei onde há o remédio para te colocar numa posição onde você possa remir todas as suas emoções e trazer novas emoções. Porque eu creio em um Deus que cura. E esse Deus que cura, Ele cura para que nós possamos ser resgatadores e curarmos outras pessoas. Eu conversava com o Júnior essa semana e dizia a Júnior sobre Lázaro, não o que ressuscitou, mas Lázaro, o mendigo, em que no livro de Lucas, Jesus fala a parábola que Lázaro estava com muitas feridas e também havia lá um homem rico e Lázaro comia perto da casa daquele homem rico das migalhas que lhe caíam. E os cachorros lambiam suas feridas. Mas eles morreram. E Lázaro ficou bem lá em cima, perto de Abraão. E o homem rico ficou embaixo. E olhou para Abraão e disse: Pai Abraão, pede que Lázaro toque na minha boca,
para que possa refrescar. E Abraão diz que não é possível que haja essa transição. E o homem rico pede que Lázaro vá à casa de meus pais, porque eu ainda tenho 5 irmãos, e ele anuncie para ele os evangelhos, para que eles não precisem vir para cá. E Abraão diz que para isso há os profetas. E assim eles há mesmo. Mas eu queria que vocês entendessem que Lázaro precisou viver cheio de feridas durante toda a sua vida, à porta da casa do homem rico, para que as feridas daquele homem, restauradas, pudessem curar aquele homem que tinha suas feridas espirituais. Ao ponto de quando ele morrer e ir para o céu, é o momento em que as feridas são curadas, e depois de morto, na eternidade e na glória, aquele homem com suas feridas curadas serve de bálsamo para aquele outro homem que nesse tempo não conseguiu ser curado. Nós precisamos ser curados para curar. Há um chamado para um nazireado nesse tempo, onde homens e mulheres consigam restaurar e curar as suas emoções, para que nós possamos também curar o que é a maior demanda hoje da sociedade moderna. Nós precisamos nos curar para curar os nossos filhos. Nós precisamos nos curar para curar os nossos pais. Nós precisamos nos curar para que nós possamos passar como igreja, e aquela igreja ser como aquela multidão que andava no deserto, e a Bíblia diz que eles lambiam tudo por onde passavam. Nós precisamos limpar tudo por onde nós passamos, e para isso é necessário que cada um de nós possamos abrir o nosso coração. Abrir o nosso coração ao ponto de deixar a luz entrar nas nossas maiores dores. Abrir os nossos corações ao ponto de não agirmos reproduzindo o que nossos pais fizeram com nós, para que nós não possamos olhar para Deus e na hora de orarmos o Pai Nosso, o nome Pai doer nas nossas mentes. Porque o projeto de Deus para todos nós é de que Ele seja o nosso Pai. O projeto de Deus para todos nós é que Ele seja o nosso Pai. Ei, tem homens que nunca serão pais. Tem mulheres que nunca serão mães. Mas todos que aqui estão e todos que estão na terra são filhos. Porque esse é o projeto de Deus para nós. Que nós nos relacionemos com Ele como Pai. E entendamos que por mais que o nosso Pai, assim como Jessé esqueceu Davi, Ele esqueça de nós. Por mais que nós não saibamos nem o nome do nosso Pai, por mais que nós sejamos órfãos de pais vivos, mas há um Pai que nunca esquecerá de nós. Há um Pai que nunca permitirá que nós nos percamos ou cheguemos a tal ponto onde Ele não nos encontre, porque senão o salmista não diria que se Ele subir aos céus, lá Ele estará. Se Ele descer ao mais profundo, lá Ele estará. Porque Ele é um Pai que busca cada filho onde quer que ele esteja, para amar, para cuidar e para dizer: vem, filha amada. Vem, filha amada. Deixa que eu cuide de você como ninguém cuidou. Eu oro com meus filhos e nas nossas orações eu digo a eles: filho, me perdoa no dia que eu fizer alguma coisa contra você, e no dia que você achar que papai não foi bom o suficiente, se lembra que tu tem um pai acima de mim, e esse nunca vai errar contigo. Esse nunca vai errar contigo e vai cuidar de você por todo o tempo, senão a santa palavra não nos dizia a promessa de Jesus:
aquela que eu disse, que transformou o meu coração e me fez chegar mais perto de Cristo. Porque por dias eu ouvia aquela palavra de que Deus era meu Pai e que Ele estava comigo naquela noite. E como qualquer homem recém-convertido, eu fui buscar na Bíblia. Em determinado momento que eu abri, nas Escrituras tinha um texto que dizia: e eis que eu estarei convosco durante todos os dias, até a consumação dos dias. E aí eu acreditei e pude confiar quão grande é a paternidade e o cuidado de Deus conosco. E eu queria pedir nessa noite que cada um de vocês que aqui estão, eu não sei como foi seu relacionamento com seus pais. Eu não sei se vocês tiveram um pai. Mas eu sei que é um pai que aguarda ansioso. Eu sei que é um pai que aguarda com muita vontade para que ele tenha novamente o cuidado e o carinho que há muito tempo não tem. Então eu queria pedir, enquanto nós colocamos aqui um louvor, que vocês pudessem baixar suas cabeças, fechar os seus olhos e conversarem com o Pai, que há tanto tempo vocês talvez não conversaram. Deita no colo dele agora. Eu queria que nesse momento, enquanto nós cantamos um louvor, você pudesse dizer a seu Pai, de forma profunda e do coração, tudo o que você sente e espera dele. Ei, mulher, eu queria que você pudesse dizer a teu pai que o teu pai não esteve contigo no teu aniversário de 15 anos. Mas hoje, tu sabes que ele estava, porque ele é pai. Ei, homem, eu queria que você dissesse que seu pai não viu o seu primeiro emprego ou os seus primeiros passos. Mas escute, Deus estava lá, sendo teu pai e cuidando de você. Na maior das aflições, quando você não podia mais suportar, ou quando você achava que não conseguiria mais, Ele estava lá. Na tua maior dor, Ele estava lá. Ei, na maior alegria, quando você achou que não tinha com quem comemorar, o céu estava aberto e os olhos de Deus se inclinavam e olhavam para você e comemoravam com você. Porque Ele estará conosco durante todos os dias, nesse tempo, e nos levará ao seio de Abraão, para que nós possamos viver um tempo com Ele. Então, nessa noite eu queria essa oração sincera e profunda e pessoal de cada um. Que você pudesse dizer a Deus, como Pai agora, todos os sonhos que Ele colocou no seu coração, que você ainda acha longe ou que não está no tempo de acontecer. Queria que você contasse a Ele e perguntasse nessa noite, qual o tempo que Ele quer estabelecer para que se aconteça? Porque uma coisa, meus irmãos, eu tenho certeza, Ele acontecerá. Queria que enquanto você fecha os olhos, se você achar que não tem intimidade para conversar com Deus, apenas escute Ele e deite sua cabeça no ombro dEle, como você deitaria do seu Pai, e sinta o cuidado dEle nessa noite por você. Talvez você ache que não seja merecedor de deitar-se no colo do Pai, mas os anjos do Senhor agora lhe abraçam e cuidam de você e começam a limpar suas vestes e a colocar bálsamo em todas as suas feridas. E no mais profundo do seu coração, comece agora a entregar a Ele todos os seus planos, tudo que você projeta para os seus filhos. Ei, entregue
Entrega a Deus todos os seus medos. Entrega a Deus todos os medos que você ainda tem. Pede a Ele a direção. Eu não tenho a direção, mas eu encontrei em Deus um caminho. Se encontra com teu pai agora. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. Entrega agora o seu coração, entrega a sua vida agora ao Pai. Atual que vai lhe separar do Pai. Oh, não é a carência que você tem que vai lhe separar do Pai. Ei, não é a dificuldade que vai lhe separar do Pai. Nada vai lhe separar. Eu digo mais uma vez nessa noite, eu não sei lhe ensinar a direção, mas eu sei qual é o caminho, porque Deus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E é sobre essa palavra que eu quero abençoar cada um dos que aqui estão, em nome de Jesus.